Continuando aqui o nosso curso de férias online no canal ASM Matemática, vamos resolver a questão 36. A questão 36 faz as seguintes afirmações. Passar trote nos telefones de emergência da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel Urgente, o SAMU, pode resultar em multa para o dono do telefone de onde partiu a ligação. Para exemplificar a seriedade dessa questão, em uma cidade brasileira, um jornal local publicou a tabela a seguir, mostrando o número de trotes telefônicos recebidos pelos bombeiros da cidade ao longo de um semestre. Então você tem aqui janeiro, receberam 18 trotes, fevereiro 20, março 30, abril 16, maio 14, junho 16. Qual o valor mediano da quantidade de trotes recebidos nesse semestre? Muitos alunos confundem mediana com média. Para você achar a mediana de uma amostra de valores, o primeiro passo é organizar esses valores em rol, ou seja, significa organizar esses valores em ordem crescente ou decrescente. Se organizarmos em ordem crescente, a menor quantidade de trote observada, como vocês estão vendo aí, foram 14 trotes. Seguida 16, que apareceu exatamente 2 vezes. Depois de 16, vem o 18. Depois de 18, vem 20. E por último, 30. Percebam que a quantidade de valores numéricos são 6, representando um número par. Professor, e o que vem a ser a mediana? A mediana é o valor numérico que ocupa a posição central quando os dados estão em ordem crescente. Você nota que, como a quantidade de termos é par, não existe o valor central, temos os valores centrais. Então, para você calcular a mediana, basta você calcular a média aritmética dos valores centrais. Você vai pegar 16, somar com 18, dividir por 2. Uma maneira simples de fazer esse cálculo é perceber que a distância entre esses valores centrais, ou seja, a distância entre 16 e 18, são de 2 unidades. Quando você pega sempre metade dessa distância, que no caso aqui é 1, se você somar a metade dessa distância com o menor valor, que é 16, você já vai achar a mediana. Ou seja, você já vai achar o resultado de 16 mais 18 dividido por 2. Então, 1 mais 16, 17. Então, a mediana dessa amostra é 17, o que está no item B de bola. A questão 37. A questão 37 diz que um empresário pretende fazer a propaganda de seus produtos em um canal de televisão. Para isso, decidiu consultar o quadro com a pontuação de audiência nos últimos 3 meses de 5 emissoras de televisão em determinado horário e calcular a média aritmética para escolher aquela com maior média. Então, ele quer escolher aquela que tiver maior média aritmética. Beleza. De acordo com o critério do empresário, que emissora deve ser escolhida? Geralmente o aluno vê, diante de uma questão dessa, ele acha que ele tem que calcular a média de audiência da emissora 1, da 2, da 3, da 4, da 5, para analisar qual é a que tem maior média. E isso não há necessidade. Por exemplo, na emissora 5, você mostra que nos 3 meses a média dela foi, a audiência dela mediu quantos pontos? 14 pontos. Ora, se eu somar 14 com 14, 14, 3 vezes e dividir por 3, evidentemente essa média só pode dar quanto? 14. A partir desse momento, não há necessidade mais de calcular nenhuma das médias de nenhuma das demais emissoras. Por um motivo simples, porque eu só quero determinar se a média das audiências das demais emissoras se é maior ou menor do que a média que eu achei. Então, uma estratégia muito simples. A emissora 4, você percebe que no mês 1, a audiência aqui aumentou de 1 unidade, 1 ponto. Aqui no mês 2 diminuiu de 3 pontos. E aqui no mês 3 aumentou de 1 ponto. Então você percebe que aumentou ao todo 2 e diminuiu 3. Então ela diminuiu muito mais do que aumentou. Isso quer dizer que a média da 4 é menor do que a média da 5. Então eu vou descartar automaticamente a emissora 4. Até então, quem está tendo maior audiência é a emissora 5. Então, eu vou comparar 5 com a 3. Aqui saiu de 14 para 14, não mudou nada. De 14 para 14, não mudou nada.
de 14 para 18 aumentou 4 pontos. Isso significa dizer que a média da 3 com certeza é maior do que a média da 5. Então, vou descartar a emissora 5 e, por enquanto, eu estou com a emissora 3. Então, meu padrão de comparação agora será a emissora 3. Quando eu comparo a emissora 2 com a 3, eu percebo que aqui a audiência diminuiu de 2 pontos, aqui a audiência aumentou de 2 pontos e aqui a audiência diminuiu de 1 ponto. Quando diminui 2, aumenta 2, é como se não tivesse ocorrido nada. Mas bem aqui diminuiu 1, mostrando que a audiência da emissora 2 é menor do que a da 3. Então eu vou descartar a emissora 2. Então, até agora, quem está ganhando a emissora com a maior média de audiência é a 3. Vou comparar a 3 com a 1. Aqui saiu de 14 para 11, quer dizer que diminuiu 3. Saiu de 14 para 19, olha, aumentou 5. E aqui saiu de 18 para 13, diminuiu 5. Se diminuiu 5 e aumentou 5, nada. Mas o problema é que diminuiu 3. Então, a média da emissora 1 é menor do que a emissora 3. Então, eu vou descartar a emissora 1. Assim, a emissora com maior audiência é a emissora 3, que se encontra no item C de casa. A questão 38 diz que o cartão microSD é um tipo de mídia utilizada para armazenamento de dados. Um usuário tem um cartão microSD de 16 GB e, utilizando o seu computador, visualiza em termos percentuais os dados armazenados no cartão, conforme o gráfico. Perceba que os 16 GB, 10% da capacidade deles é usado para armazenar música, 22% para foto, 13% armazena vídeo, 25% aplicativos e 30% é o espaço que ele tem disponível para armazenar qualquer outra coisa que ele queira. Ele diz ainda o seguinte: diz que o usuário adquiriu um cartão de mesmo tipo, no entanto de 32 GB, com o objetivo de gravar os dados do seu cartão de 16 em seu novo cartão de 32. Então ele quer pegar os dados que estão armazenados no cartão 16 e jogar esses dados no cartão de 32. No entanto, para aumentar o espaço de armazenamento disponível, esse aqui é o espaço de armazenamento disponível nesse novo cartão que ele comprou, ele decidiu não gravar suas músicas no novo cartão. Cara, então para o novo cartão, ele só vai transportar as fotos, os vídeos e os aplicativos. Ele não vai transportar a música para que o espaço disponível no cartão de 32 GB aumente. Analisando o gráfico, o espaço disponível no novo cartão de 32 GB em termos percentuais é igual a... Pessoal, preste atenção. Você tem aqui o cartão de 16 GB. 10% é de música e 30% é de espaço disponível. Então temos aqui 40%. Isso quer dizer que desse cartão de 16 GB eu só estou usando 60%. Onde desses 60%, 22% é de foto, 13% de vídeo e 25% de aplicativo. Então, eu estou usando 60% de 16 GB. Então, repetindo, desse cartão de 16 GB, eu estou usando 60% de sua capacidade, que é 16 GB. O que eu vou fazer com essa quantidade aqui de GB? Eu vou transportar para o cartão de 32 GB. Agora, uma coisa é certa. Quando eu transportar essa capacidade referente a 60% de 16 GB, para o cartão de 32, como ele é maior, isso não vai corresponder a mais 60% dele. Isso vai corresponder a X% da capacidade dele, que é de quantos gigas? De 32. Eu posso pegar, por exemplo, esse 16 e passar para lá dividindo em 32, ou seja, 32 dividido por 16 dá 2. E esse 2 eu posso passar para lá dividindo 60%. O que quer dizer que 60% dividido por 2, isso aqui é exatamente igual a quanto? 30%. Ou seja, eu vou estar usando do cartão de 32 GB exatamente 30% da sua capacidade. Cara, se eu estou usando 30% da sua capacidade, isso significa dizer que ainda está à minha disposição 70% da capacidade dele. Então, 70% está disponível, que é exatamente o percentual que ele queria saber, que está na letra C de casa. Para fazer uma campanha contra o tabagismo, um empresário encomendou uma pesquisa com pessoas que trabalham em 5 empresas para saber quantos fumam. O gráfico mostra o número de pessoas entrevistadas e quantas responderam ser fumantes em cada uma das empresas. Por exemplo, você tem aqui a empresa 1.
das 40 pessoas que foram entrevistadas, 6 delas responderam que são fumantes. Na empresa 2, das 15 pessoas entrevistadas, 3 responderam que são fumantes. Na empresa 3, das 16 pessoas entrevistadas, 2 responderam que são fumantes. Na empresa 4, dos 23 entrevistados, 5 responderam que são fumantes. E na quinta e última empresa, dos 28 entrevistados, 3 responderam que são fumantes. A empresa que possui menor percentual de pessoas fumantes é muito simples. Então aqui nesse caso, você pode entender a porcentagem como uma fração. Então, por exemplo, na empresa 1, eu estou percebendo que 6 de 40 são pessoas fumantes. Então aqui está a fração de pessoas que fumam na empresa 1. Eu posso simplificar isso aqui até por 2, dizer que é a mesma coisa de quanto? De 3 sobre 20. Na empresa 2, eu sei que 3 de 15 são pessoas que são fumantes. Então, por exemplo, aqui é 3 de 20. Evidentemente, se você aumentou o denominador, o percentual diminuiu, ó, você manteve. Aqui são 3 de 15, aqui 3 de 20. Então, é lógico que 3 de 20 é menor do que 3 de 15. Posso até descartar, já que ele está atrás do menor percentual. Na empresa 3, ele está dizendo que 2 de 16 são fumantes. Então, até agora, eu estou com dúvida, porque na empresa 1 eu sei que 3 de 20 são fumantes. Na empresa 3, eu sei que 2 de 16 são fumantes. Então, eu preciso saber qual dessas frações é a menor fração. Uma maneira simples de você fazer isso é você multiplicar. Por exemplo, você pega aqui a parte de cima, multiplica com a parte de baixo. Ó. 3 vezes 16. Você coloca o resultado aqui em cima, 48. Aqui, de novo, pega a parte de cima e multiplica pela parte de baixo. Dobro de 20, 40. Como você percebe que 40 é menor do que 48, isso quer dizer que 2 sobre 16 é menor do que 3 sobre 20. Então, eu vou descartar. Até então, a empresa que está tendo menor percentual é a empresa 3. Vamos comparar com a empresa 4. Só repetindo, o que a empresa 3 garante? Que 2 de 16 são fumantes. A empresa 4 já diz que 5 de 23 são fumantes. Eu quero saber qual dessas duas frações representa a menor fração. Então vamos lá. Dobra a parte de cima, multiplica a parte de cima pela parte de baixo. Dobro de 23, 46. Multiplica aqui a parte de cima com a parte de baixo. 5 vezes 16, 80. Perceba que 46 é menor do que 80. Então 2 sobre 16 continua sendo a empresa que tem menor percentual de fumantes, a 3. Só falta agora comparar com a 5. A 5 diz que 3 de 28 são fumantes. Então o que é que eu faço? Multiplica aqui a parte de cima, ó, dobro de 28, 56. Triplo de 16, 48. Eu estou vendo que 48 é menor do que 16. Quer dizer que 3 sobre 28 é a empresa que tem menor percentual de fumantes. Que é que empresa? 5. Vamos marcar a letra E. Um jovem deseja comprar um carro novo, usá-lo 8 anos e depois revendê-lo. O quadro mostra em geral, em real, para 5 modelos de carro, o preço de compra, a despesa estimada no uso do carro por ano e o valor estimado de revenda do carro após esses 8 anos. Considerando os valores apresentados, o carro que resultaria em menor despesa total é: o carro 1 ele comprou por 46 mil e após 8 anos ele revendeu por 14 mil. Isso significa dizer que com esse carro, em relação à revenda, ele teve um custo de 46 mil menos 14 mil. Se de 6 eu tiro 4, dá 2, de 4 tiro 1, dá 3, isso significa dizer que ele teve uma despesa de 32 mil reais com a revenda desse carro. Mas, como ele gastou 4.200 por ano, e ele revendeu esse carro após 8 anos, então ele vai gastar 8 vezes 4.200. 8 vezes 4.000, 32 mil, 8 vezes 200, 1.600. Então isso vai dar 33.600. Foi o gasto que ele teve apenas com a manutenção do carro. Assim sendo, com o carro 1, ele teve uma despesa total de 0,00, 0,00, 0,66, 2,35
e 3 e 3, 6. Então ele teve uma despesa total de 65.600. Vamos ver qual foi a despesa que ele teve com o carro 2. Ele comprou por 55 mil e revendeu por 10 mil. Então, despesas com a revenda, ele teve uma despesa de 45 mil reais. Mais 4 mil reais por ano. Como ele ficou com o carro durante 8 anos, 8 vezes 4 vai dar 32 mil. 45 mil com 32 mil, isso aqui vai dar exatamente 77 mil reais. Perceba que a despesa com o carro 1 foi menor do que com o carro 2. Porque com o carro 1 ele gastou 65.600 e com esse carro 2, 77 mil. Com o carro 3, ele comprou por 56 e revendeu por 16. Então ele teve uma despesa com a revenda de 40 mil reais, mais uma despesa de 4.900 por ano. Como ele ficou 8 anos, 8 vezes 4.900. Você pode pegar 8 vezes 5, que dá quanto? 40 mil, e retirar 800, que fica exatamente 39.200. Isso significa dizer que ele teve uma despesa total com esse carro de 79.200. Até então, o carro que apresentou menor despesa foi o carro 1. O carro 4, ele comprou por 45, revendeu por 7. Isso significa dizer que ele teve uma despesa com a revenda, com esse carro 4, de 38 mil reais, mais 5 mil reais por ano. Como ficou 8 anos, 8 vezes 5, 40 mil. Então a despesa que ele teve com esse carro durante esses 8 anos foi exatamente de 78 mil reais. Ou seja, o carro 1 até então é o carro que ele teve uma menor despesa. Último carro, carro 5, ele comprou por 40, revendeu por 15. Isso quer dizer que ele teve uma despesa com esse carro de 25 mil reais em relação à revenda. Como a manutenção dele por ano é de 6 mil, ele ficou 8 anos com o carro, 8 vezes 6 mil, 48 mil reais. Quando eu somo isso aqui, vai dar exatamente 5 e 8, 13, vai 1, aqui vai dar 7, 73 mil reais de despesa que ele teve. Então o carro que apresentou menor despesa foi o carro 1 que está no item A. Veja os algarismos. Não há dois que façam o mesmo ofício. 4 é 4 e 7 é 7. E admire a beleza com que um 4 e um 7 forma esta coisa que se exprime por 11. Ou seja, ao somarmos 4 e 7, o resultado é 11. Agora dobre 11 e terá 22. Multiplique por igual número, ou seja, eu vou pegar 22 e multiplicar por 22, que dá 484. E assim por diante. No trecho anterior, o autor escolheu os algarismos 4 e 7 e realizou corretamente algumas operações, obtendo ao final o número 484. A partir do referido trecho, um professor de matemática solicitou aos seus alunos que escolhesse outros 2 algarismos e realizasse as mesmas operações. Em seguida, questionou sobre o número que foi obtido com esse procedimento e recebeu 5 respostas diferentes. O aluno 1 respondeu 121, o aluno 2 respondeu 242, o aluno 3, 324, o aluno 4, 625 e o aluno 5, 784. Quais alunos apresentaram respostas corretas, obedecendo o mesmo princípio utilizado nas operações matemáticas do autor? Olha, o professor propôs que os alunos pensassem em 2 algarismos diferentes. Vamos supor que eles pensaram no algarismo x e depois no algarismo y. Em seguida, o que foi que eles fizeram com esses 2 algarismos? De acordo com o autor do texto, somaram. Depois que somaram, pegaram esse resultado e multiplicaram por 2. Em seguida, ele pegou esse número e multiplicou por ele mesmo. Multiplicar esse número por ele mesmo significa dizer que eu vou pegar ele e elevar a 2, elevar ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, vezes x mais y ao quadrado. O que eu acabei de perceber? Que o número que foi obtido, ele é necessariamente múltiplo de 4. Professor, como é que eu faço para perceber se o número é múltiplo de 4? Basta que os 2 últimos algarismos sejam. Por exemplo, será que 121 é múltiplo de 4? Basta que 21 seja. 21 não é múltiplo de 4, então 121 está descartado. 242 é múltiplo de 4? É suficiente apenas que os 2 últimos algarismos, 42, sejam. 42 é múltiplo de 4? Não. Então 242 também não é. 324 é múltiplo de 4? Basta que os 2 últimos, 24 é múltiplo de 4? É.
Então 324 é múltiplo de 4. Então 324 provavelmente pode ser um desses números. 625, os dois últimos algarismos não são, então também está descartado. 784, perceba que os dois últimos algarismos são múltiplos de 4. Então, uma das possibilidades é que ocorra 784. Então, um dos resultados obtidos corretos pode ser do aluno 3 e do aluno 5. Que isso está em qual alternativa? Letra A. César Augusto Cielo Filho é um nadador brasileiro, campeão olímpico e detentor de várias medalhas nacionais e internacionais. Em 2013, o Campeonato Mundial de Barcelona, na Espanha, César Cielo obteve o primeiro lugar no estilo livre, nadando 50 metros em 21,320 segundos. A posição ocupada pelo algarismo 3 nesse registro de tempo corresponde a... Pessoal, aqui você tem exatamente o algarismo 3, que ele ocupa o décimo de segundos, o algarismo 2, que ocupa o centésimo de segundo, e o algarismo 3, 0, que ocupa exatamente milésimos de segundo. Então, como ele perguntou qual é a posição ocupada pelo algarismo 3, a resposta é décimos de segundo, que está exatamente na letra E. Questão 43. Medir distância sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo, faz-se necessária a criação de unidades de medidas que pudessem representar tais distâncias, como, por exemplo, o metro. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica, o ar, utilizada para descrever, por exemplo, distâncias entre corpos celestes. Por definição, uma unidade astronômica equivale à distância entre a Terra e o Sol, que em notação científica é dada por essa expressão: 1,496 vezes 10 a 2 milhões de quilômetros. Então é bom botar aqui milhões de quilômetros. Beleza. Na mesma forma de representação, uma unidade astronômica em metro equivale a... Então vamos fazer o seguinte. Então aqui você vai ter 1,496 vezes 10 a 2 milhões. Milhões você sempre vai interpretar como se fosse 10 a 6. Só que é milhões de quê? De quilômetro. 1 quilômetro tem 1000 metros, que é 10 elevado a 3 metros. Nessas circunstâncias, uma unidade astronômica em metros vai ficar 1,496 vezes 10. Produto de potências de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. 2 mais 6, 8. 8 mais 3, 11. Então, o que fica 1,496 vezes 10 a 11 metros, o que se encontra exatamente em qual alternativa? Letra E. Questão 44. Ele diz que a clamídia, a menor bactéria do mundo, mede cerca de 0,2 micrômetros. Um micrômetro equivale à milionésima parte do metro. Então, se a clamídia mede 0,2 micrômetro e ele garantiu que o micrômetro é a milionésima parte do metro, é como se a clamídia medisse 0,2 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Para ter uma noção de como é pequena a clamídia, uma pessoa resolveu descrever o tamanho da bactéria na unidade milímetro. A medida da clamídia em milímetros é... Lembre que você tem metros e seus submúltiplos, que são decímetro, centímetro e milímetro. Então, se, por exemplo, você quer converter 1 metro em 100 milímetros, basta você deslocar 1, 2, 3 casas para a direita. Cada casa que você coloca para a direita, você coloca um zero à direita do 1. Então, você vai colocar 1, 2, 3 zeros. Isso quer dizer que 1 metro é a mesma coisa de 1000 milímetros, ou 10 elevado a 3 milímetros. Então, sendo assim, a clamídia mede 0,2 vezes 10 a menos 6 metros. Aqui onde tem metro, eu coloco 10 elevado a 3 milímetros, ok? Fazendo isso, quem é 0,2? 0,2 é 2 vezes 10 a menos 1. Vezes, colocar aqui, 2 vezes 10 a menos 1. Vezes 10 a menos 6. E aqui onde tem 1 metro, eu coloco 10 elevado a 3, só que milímetros. No produto de potência de mesma base, aqui, ó, todas têm base 10, eu conservo a base e somos expoentes.
Menos 1 somado com menos 6 dá menos 7. Menos 7 somado com 3 dá menos 4. Isso em qual unidade? Milímetros. A alternativa que tem esse gabarito é a letra C de casa. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Então, ele conseguiu completar essa prova em 43,18 segundos. Esse tempo em segundo escrito em notação científica é, pessoal, 43,18 segundos. Eu posso muito bem pegar esse número e fazer as seguintes alterações. Se eu quiser, por exemplo, dividir 43,18, dividir por 10 e multiplicar por 10, eu não alterar absolutamente nada. Porque se eu estou multiplicando e dividindo pela mesma coisa, não altera nada. Por que eu fiz isso? Quanto é 43,18 dividido por 10? Dá 4,318 vezes que número? 10. Esse número assim, ele está em notação científica, que é o que se encontra exatamente na letra B de bola.